Olá, boa tarde. 6 horas 3 minutos e aqui pela Rádio Vale, na 99,1 FM, está começando o nosso Conexão 99. Nos controles operacionais, Volney Sena e hoje acompanhado pelo Jean. Aí do outro lado, você, razão do nosso trabalho, 23 13 97, é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem nesse início de semana. Chove lá fora, uma chuvinha muito, muito fininha depois daquela semana esplendorosa da semana passada, né? Estamos começando a semana com muita, muita nebulosidade, uma fina chuva que cai em Cachoeira do Sul. Olha, a Rita Gars que não está chamando já o telefone, porque não, porque ela está nesse momento em Cachoeira do Sul, 19 graus no termômetro e a sensação térmica de 21 graus. Temos ainda a umidade relativa do ar 91%, significa que vai continuar chovendo. Essa garoa chuvinha, né? Gostou do garoa chuvinha? Bem fininha lá fora, aquela chuvinha pra gente dizer que molha a boca. 6 horas 5 minutos. Olha, semana passada foi uma semana tensa para a Prefeitura de Cachoeira do Sul, quando havia uma expectativa muito grande de que a Câmara aprovasse os dois projetos, né, com relação ao FAPS, que diziam respeito às regras de aposentadoria e também o pagamento de pensões pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeira do Sul. Os dois projetos foram reprovados na Câmara. O prefeito disse que vai ser necessário, vem dizendo que está sendo necessário fazer uma readequação das contas, e esse é o nosso assunto com a secretária da Fazenda, Rita Garski, que já está aqui na linha do nosso Conexão 99. Secretária Rita, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão. Como é que está sendo feita essa adequação agora, desde segunda-feira passada, com a reprovação por parte do Legislativo desses dois projetos que eram a esperança aí da administração numa bela economia mensalmente? Boa noite. Boa noite, Dalcira, boa noite, ouvintes. As readequações que a gente tem é naquelas despesas que a gente pode fazer alguma coisa, não são todas as despesas que a gente tem que se tem uma, digamos assim, uma forma de manobrar ou de diminuir, né? Então, eu não consigo diminuir salários, eu não consigo diminuir vantagens que estão incorporadas no servidor, ou que são vinculadas à temporalidade, como triênio, como promoções. Então, na parte da despesa de folha, digamos assim, que é a nossa maior despesa, né? E, então, dentro da folha de pagamento, a gente tem pouca verbas que são, que podem ser reduzidas, tem um contencioso em cima delas, que é a hora extra, alguma coisa de sobreaviso que a gente tem, né? Dentro da folha nós não temos muitas, ou demitir, né? Tem muitas coisas para variar aí dentro que a gente possa fazer muita economia, e a gente está tratando disso e de outras despesas. Aí nós temos outras despesas que são tipo diária, né, que são concessões, assim, mas a diária também, se é uma diária vinculada à área da saúde, que é onde a gente mais tem diária, por sinal, né, então 90% de nossas diárias que nós levantamos nesses 7 meses aí, que eu levantei 7 meses, são da saúde. Então, pode-se fazer alguma coisa? Bom, nós temos que olhar com eles lá o que pode ser feito de diferente, de fazer menos viagens, em que caso pode, em que caso não pode, é exatamente tudo isso. Então, como a gente não está lá no dia a dia, a gente não tem como dizer esse faz ou esse não faz. As outras, sim, a gente pode dizer, olha, não se faz mais curso que não seja online. Pronto, acabou. Não sei, quem quer fazer, bom, então vai ter que pagar do próprio bolsa diária. Coisas desse tipo, mas assim, na área da saúde, que é onde que a gente tem bastante diária, é bem complicado isso, né? Então a gente não tem muitas massas de manobra aí. Tem contratos que a gente pode revisar, a gente está revisando desde o início do mandato, nós estamos revisando contratos, buscando alternativas, e tudo leva tempo para fazer essas mudanças, para amadurecer. A gente continua trabalhando nesses contratos que a gente quer revisar e pretende revisar, né?
E outras coisas é redução de serviço. Eu quero fazer menos despesa, vou ter que reduzir serviço. Não tem muita coisa para fazer. No interior, por exemplo, a gente tem bastante hora extra, mas o pessoal está trabalhando um monte. É muita demanda, pouca equipe, né? Agora, para mim, reduzir no interior, na agricultura ou nas obras, eu tenho que reduzir serviço. Aí nós temos que dizer, olha, nós não vamos trabalhar, em vez de trabalhar todos os fins de semana, nós vamos trabalhar um sim, não. Mas vai reduzir serviço. Então, tudo tem o seu pós e contra ali, né? Secretária, por outro lado, somente o corte de hora extra, e, enfim, eu vi que a semana passada mesmo, aquele turno estendido da própria Secretaria da Saúde, que me parece que é hoje a secretaria que mais faz hora extra em função dos atendimentos feitos nesse horário estendido e também naqueles mutirões de vacinação, o próprio atendimento nos 3 postos, né, que ficavam aí abertos até as 9 da noite, vão ficar, ao invés de 5 dias, vão ficar apenas 3. Isso já dá uma economia ou ainda existe recursos vindos do Estado ou da União para bancar essas despesas? Nesse terceiro turno estendido, estava se usando para a hora, e ele está sendo feito, que eu acho errado, todo ele com hora extra, né? Então era um pessoal que está de dia em algum outro local, naquele mesmo local, e de noite se desloca estende o horário de trabalho para esse terceiro turno. Tudo na base da hora extra. A parte do valor da hora extra era pago com recurso federal, que ainda existia, federal, estadual, ainda por conta das calamidades e coisa que o valha, tá? Só que a parte patronal, que aí entra o FAPES, por exemplo, né, do funcionário concursado, que representa 65% do valor, é recurso livre. Então, tem uma parte que é o recurso vinculado, que paga o principal para o funcionário, mas a patronal, que tem que ser paga, é paga com recurso livre. Então, ele não tem todo o recurso para pagar. Como a maioria dos recursos vinculados é assim, paga o principal, mas não paga o vinculado, não paga os recursos, não paga a parte de contribuição. A gente tem que sempre fazer um aporte de recursos, porque quando vem um recurso federal, ele não cobre todos os valores. Agente comunitário de saúde, eles recebem porque vem a verba. Vem a verba, mas não paga o triênio, não paga a promoção, não paga o encargo. Então, tu paga uma parte, mas tu não paga o todo, né? Isso tudo tem que ser aportado do recurso livre. Secretária, logo começou a se falar nesse projeto aí que mudava as regras de aposentadoria e também de pensão. A senhora mesmo disse aqui que havia uma necessidade muito grande de tentar conter a sangria que é o FAPES para as contas públicas. Sem a aprovação desses projetos, qual vai ser a equação neste momento? Olha, está desanimador, porque se não passa um projeto básico em que não está se inventando nada, está se fazendo só aquilo que já foi feito na União, já foi feito no Estado, está sendo feito na maioria dos municípios, se não se passa esse básico, inclusive com um dos projetos que estava aumentando a própria alíquota patronal e tirando encargos, tanto do servidor como do empregador, da prefeitura, no caso, de verbas que é inconstitucional ter o encargo. Se a gente não consegue aprovar isso, que me parece que é o básico do básico, é complicado. Eu pelo menos entendo, é complicado pensar em projetos mais abrangentes do que esse, porque isso aí era o básico do básico, e não avançou, não conseguimos que os vereadores entendessem, a maioria, né, porque nós conseguimos 7 votos e faltou um voto. Então nós tivemos uma articulação, nós tivemos o entendimento de que era necessário fazer, só que faltou um voto e foi, digamos assim, foi o detalhe, mas explicar e dizer e dizer de novo e desenhar foi feito diversas vezes. Então algumas críticas, não foi bem explicado. Mas mais explicado que mas ninguém disse que se não fizesse isso não tem como fazer concurso, não tem como dar aumento real do salário. Tem como fazer, só que é uma coisa que só vai aumentar a dívida, e o nosso problema é a dívida do FAPES. Então, nós aumentarmos salários, nós fazermos concurso, é aumentar a dívida do FAPES, não é diminuir, infelizmente é isso. Então, o que se precisava
mudar essa lógica de que só aumenta a dívida do FAPES, nós temos que começar a diminuir ela, senão nós vamos tornar o município insolvente, e a gente não conseguiu convencer os vereadores disso, infelizmente. Falha nossa no convencimento? Até pode ser, mas argumento sempre foi o mesmo, porque só tem uma verdade e a verdade sempre foi dita. Não vou inventar, dizer, não, isso vai resolver todos os problemas. Não vai resolver todos os problemas, mas a gente tem que estar sempre atacando o problema do FAPES com todas as mudanças que se entendem necessárias, que o governo federal fez, o governo estadual fez, os outros municípios fizeram. Cachoeira não pode ser diferente. O nosso caixa não é melhor que os outros, a nossa arrecadação não é melhor do que dos outros. Nós temos as mesmas necessidades e os mesmos problemas. Só não conseguimos fazer a solução que os outros fizeram. Secretária, por outro lado, nós temos a questão também do parcelamento do FAPES. O prefeito disse que sem essa aprovação, a solução vai ser buscar mais uma vez um parcelamento. O projeto já está pronto, já tem ideia de quando isso vai para a Câmara, porque ele foi muito claro em algumas declarações, inclusive aqui mesmo no Conexão 99, que ele diz, ou se parcela o FAPES, ou se parcela salários, ou se parcela o 13º. Pergunto eu, neste momento, fazendo todas as contas, tem dinheiro para tudo isso? Se deixar de pagar o FAPES, a gente tem dinheiro para pagar a folha. Porque se eu não deixar de pagar o FAPES, eu vou deixar de pagar fornecedores. Eu vou deixar de pagar a folha. A folha e FAPES para mim é a mesma coisa, só que é um fornecedor, digamos assim, é uma despesa única que é mais fácil não pagar, porque é pagar para o próprio caixa do município, dentro do FAPES, logicamente, né? Num outro CNPJ, mas é o próprio caixa do município. Agora, quando chega no final do ano, com certeza, nós não temos orçamento para pagar tudo o que está em andamento. A projeção do orçamento de 2025 já foi feita com 66 milhões de falta de déficit orçamentário. Não vai chegar nos 66 milhões? Não vai. Por quê? Porque a gente não vai executar tudo que estava previsto, porque a gente está mudando algumas coisas, deixamos de fazer alguns serviços. Então, não vai ser os 66 milhões, mas ele vai ser alto. E que tamanho vai ser esse alto? Depende do que nós vamos deixar para pagar. Alguma coisa nós vamos deixar para pagar. Se nós conseguirmos deixar o FAPES e fazer um parcelamento, ele é excluído e fica menos déficit de insuficiência financeira. Mas vira só um parcelamento, continua sendo uma despesa do município, só que contabilmente, digamos assim, muda a visão do que é uma dívida, do que é uma insuficiência financeira, do que é uma dívida a longo prazo, mas tudo nós vamos conseguir pagar. Isso é certo, como 2 e 2 são 4. Porque o que tem para entrar de dinheiro e o que tem para sair, que vai sair, porque a folha de pagamento ela é constante, sempre com algum acréscimo, inclusive todo mês, mas ela é constante, eu não tenho como fugir muito dela. Bom, mas o projeto de parcelamento do FAPES, ele já está sendo elaborado, ele vai ser mandado para a Câmara? Para ter projeto de parcelamento, eu tenho que ter dívida. Eu não tenho dívida do FAPES ainda. Até agora nós pagamos todos os meses. Só existe um projeto de parcelamento quando deixar de pagar. O mês que vem nós vamos pagar ou não, quando chegar na virada do mês é que nós vamos tomar essa decisão em cima do quê? Em cima do que a gente tem em caixa, do que está previsto entrar até o final do ano e do que está previsto sair até o final do ano. E aí nós vamos tomar a decisão, se nós vamos continuar pagando ou não. Bom, nós também conversamos essa semana, a secretária também, com o pessoal do funcionalismo, e todos eles se dispõem, né, os sindicatos e também os próprios funcionários se dispõem a fazer reuniões para buscar solução para essa dívida, para fazer uma equação que seja boa para todo mundo e não haja prejuízo nem para o município, e quando eu falo município, a cidade de Cachoeira do Sul, nem aos próprios funcionários, nem ao FAPES, nem... Existe uma tendência de que esses assuntos vão ser discutidos aí com os sindicatos em busca de uma solução? Uma solução que não mude nada não existe. Uma solução que seja boa para todo mundo não existe. Ela é ruim para todo mundo. Ela não é boa para todo mundo, ela é ruim para todo mundo. A secretária está falando bobagem, mas não existe mudança sem fazer mudança. Não existe mudança sem fazer mudança. A mudança que a gente está propondo é aquilo que já foi feito nos outros municípios. Como é que tu vai mudar e não muda nada? Não existe mudança sem mudança. Eles querem mudar, mas que não influa no que eles já têm previsto, que pode ser que futuramente vão se aposentar com aquele valor, não pode mudar
nada de vantagens que já acham que já tem, porque as vantagens, aquelas que são previstas, não são aquelas que já estão incorporadas à vantagem do servidor. Então, é para mudar, para não mudar. Hoje, a pena, digamos, o prejuízo todo é da cidade. Ele não, é da cidade de Cachoeira do Sul. Por quê? Porque os recursos que a gente aporta para o FAPES todo mês, nesse índice absurdo de 65,85%, eles fazem falta mês a mês em todos os serviços que o município presta, da saúde, da educação, do meio ambiente, da buraqueira das ruas, do atendimento na SPAS. Todos esses recursos, eles são retirados e colocados num único, para um público exclusivo, que são o quê? Os servidores municipais. Sou contra os servidores? Não, muito antes pelo contrário, eu faço parte disso. Mas a gente tem que entender que o serviço público não pode ser o fim nele mesmo. Do jeito que está, vai ser o fim nele mesmo. Ele só existe para se autossustentar, ele não presta serviço. Nós precisamos de toda a máquina funcionando para prestar serviço. Eu preciso poder comprar remédio, comprar insumos, comprar combustível. Eu tenho que comprar as coisas para prestar o serviço. Se todo o dinheiro que entra é para pagar a folha, então não sei o que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente tem que entender isso. E é uma ilusão dizer que a gente vai se reunir, podemos se reunir. E aí, quando eu disser isso, eu vou dizer, não, isso não pode, nada pode. Pode fazer tudo desde que não mexa em nada. Eu não sei onde é que nós vamos chegar com isso. Quer dizer, aquele velho ditado que diz que não existe como fazer omelete sem quebrar os ovos, é isso? Eu acho. Eu não vejo aberto o diálogo, a gente pode sentar. Agora, sentar para ouvir o quê? Por exemplo, aquelas 20, 30 proposições que eles fizeram, não sei exatamente de onde é que saiu, de sugestões, aquilo tudo já está sendo feito, tia. Não tem milagre. O cara dizer assim, ó, em vez de tu pega o dinheiro do IPTU, tu paga o FAPES. Eu faço isso todo mês com o dinheiro do IPTU, eu pago o FAPES. Eu faço isso todo mês. Agora, pegar 100% do dinheiro do IPTU para pagar o FAPES e o resto do serviço público. E a folha, e os demais serviços. Isso com qualquer daquelas sugestões que eles deram de aportar recursos nesse formato. Tudo que eu retiro de alguém, eu deixo de prestar serviço. Não tem como fazer crescer esse bolo. Então, tem que ter coisas palpáveis, coisas que diminuam o déficit atuarial para mim poder diminuir a alíquota, para poder fazer concurso, para poder fazer aumento de salário. Esse círculo virtuoso. Eu tenho que começar lá de cima para poder fazer. Eu não posso começar aumentando o salário, fazendo concurso, para depois diminuir a dívida do FAPES. Se ele começa aumentando ela, né? E por falar em concurso, hoje na Câmara, alguns vereadores que votaram contra dois projetos de lei na contratação de pessoal, esses vereadores alegaram exatamente isso, que são vagas recorrentes que já vêm de muito tempo e que essas contratações não teriam mais razão de ser, a não ser através de concurso, né? E são os contratos emergenciais para servidores para o cargo de servente, para atuação na Secretaria Municipal da Saúde, e também contratar os profissionais de saúde, de psicólogo, técnico, enfermagem, servente e cuidador por tempo determinado para atuação nos residenciais terapêuticos. Há alguma possibilidade de concurso público, secretária? Olha, nessas condições, hoje, se eu tenho um salário de 2.000, eu pago 20% de INSS, pago R$400. Se eu tenho um salário de 2.000, eu pago 1.365 de FAPES. Veja a diferença. Então, o custo do funcionário nessas condições é muito alto. Se a gente tivesse conseguido baixar a alíquota, era mais viável fazer um concurso, até porque o concursado me ajuda depois lá adiante a diminuir a dívida. Mas eu tenho que ter uma partida que seja viável. Eu não posso começar com uma dívida maior ainda. Daqui um pouco eu não tenho mais índice de pessoal para fazer mais nada na prefeitura, porque os encargos também entram no índice de cálculo do pessoal e vai começar a aumentar muito. Hoje, não, mas os contratados também entram. Sim, entra, mas na proporção de 20% do salário. E os concursados é a proporção de 65,85% do salário. Então, a diferença é muito grande.
nós temos que diminuir as alíquotas patronais, nós temos que diminuir o déficit atuarial. O objetivo dos projetos que foram para a Câmara, infelizmente não foram aprovados, era única e exclusivamente isso, diminuir o índice atuarial. Alguns ouvintes estão mandando mensagem aqui, secretária. Boa tarde, o Executivo envia o PL 72 para economizar na parte patronal sobre algumas remunerações, como majoração, porém encaminha o PL 94, transformando 20 horas de majoração em permanente, o que geraria um custo indo para as cucuias. Né? A expressão do nosso ouvinte aqui, parte da economia prevista no PL 72. Só que o PL 94 foi retirado após a aprovação do trabalho remoto. O PL 94 foi retirado porque, em vista da economia que precisava fazer, eu acredito que foi essa a intenção do Baladinho, pelo menos eu pedi no dia seguinte que ele retirasse o projeto, que eu achei que era de bom tom retirar o projeto, já que não conseguimos aprovar a redução da alíquota patronal, não tem por que mandar um projeto que vai novamente, voltamos ao mesmo lugar, aumenta mais ainda meu compromisso com a alíquota patronal do FAPES. Então, acho que ele me ouviu, deve ter ouvido outras pessoas, eu não sei, mas eu fui uma das pessoas que pedi para ele retirar o projeto e ele retirou. Não tem nada a ver com o remoto, que já era um apontamento do Tribunal de Contas, que se a gente quer utilizar, pode utilizar, mas tem que ter algum regramento estabelecido no município que não tinha. Existia só uma ordem de serviço, alguma coisa assim, e não um regramento via decreto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, de qualquer maneira, agora é hora de ficar calculando dia após dia, semana a semana, mês a mês. Exatamente. O que a gente faz agora é verificar sempre as receitas e as despesas para tentar achar alguma coisa que ainda a gente possa não executar para poder manter a insuficiência financeira o mais baixo possível. Vai existir. Quanto? Depende de como a gente vai conseguir daqui em diante, nesses 4 meses e diante aqui agora, tentar reduzir o máximo possível, né? Mas, infelizmente, que a gente não quer é reduzir serviço, mas não existe como fazer uma equação diferente, né? Diminuir despesa sem diminuir alguma coisa do serviço. Tem mais uma questão do nosso ouvinte aqui para nós encerrarmos. Secretária, a economia não começa com criação de cargos políticos, adjuntos, muito menos criando novas secretarias, nem mudando secretaria de prédio próprio para aluguel. Caro para uma prefeitura que se diz sem recursos. E como explicar isso à população e principalmente ao funcionalismo? Então, já foi explicado por que está se fazendo isso. Não é uma medida de gastar, é uma medida de economia. Por quê? Porque aquele prédio vai ser usado para outras coisas. Onde estava a agricultura do interior e a agricultura, que agora ficou uma secretaria só, ela vai num outro prédio, e esse prédio que está aqui vai ser usado para outras finalidades. Já é pensando justamente naquilo que a gente precisa fazer como gestão. Não é o imediatismo de agora. Existe um plano adiante para ocupar esses prédios com o pessoal que também está precisando de locação de espaços. Aí nós estamos pensando ali nos conselhos municipais, que a gente quer juntar tudo num lugar só para ser mais eficiente, para ter um secretariado, para poder fazer o que precisa fazer, uma demanda que eles nos passam toda hora. Então, existem projetos para usar aqueles prédios para não partir e picar aluguel para tudo quanto é canto. Então, a gente não é uma coisa à toa, ela tem um plano de trabalho em cima disso. Então, e o projeto de lei que foi criado no início do ano, ele fez economia de recursos. Foram baixados valores de CCs e FGs, foi criado um cargo, só que teve um aumento, que é o do adjunto, e o resto foi diminuído, inclusive foi diminuído secretarias. Tá certo, então. Secretária Rita Garska, obrigada pela participação, pelas suas informações aqui no Conexão 99. Melhoras para a senhora que está gripada, né? Como mesmo me disse hoje. De novo. Olha, isso é baixa imunidade, secretária. Já tive meus perrengues nesse sentido. Grande abraço, melhora aí para a senhora. Tá, obrigado. Tchau. 6h28, a gente vai ao intervalo e depois a gente volta para saber quais são os projetos, né, e os editais do Conselho Municipal do Idoso. Todos ligados aqui, Poli FM.
Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, vai continuar uma chuvinha fina, chatinha, para molhar bobo lá fora. 19 graus é a temperatura neste momento. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone WhatsApp 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Aproveite, barbaridade, a ganha-ganha Farroupilha. Tem promoção, tem desconto, tem vantagem no estado inteiro, che. E tem mais, 450 mil reais em prêmios. Mas corre, porque é só até 21 de setembro. Ganha-ganha Farroupilha. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Tem oferta, tem vantagem, tem desconto e promoção. Ganha-ganha Farroupilha, mas tem baita tradição. Por trás das conquistas dos brasileiros, há um alimento nutritivo que nasce da nossa terra. É aqui, no Rio Grande do Sul, que produzimos mais de 70% do arroz do Brasil. Um orgulho que vai do campo à mesa de milhões de pessoas, fornecendo a energia que a nossa gente precisa. Coloque arroz no prato, porque o arroz é a energia que une o Brasil. Uma campanha do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz e Governo do Rio Grande do Sul. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, agora faltando 28 minutos para as 7. Olha, a revista, isso aqui é muito legal, viu? A Newsweek, né, que é uma revista norte-americana, fez aí um ranking anual dos melhores hospitais do mundo, né? E o Brasil está marcando ali presença com 22 instituições, inclusive 5 hospitais públicos, viu? 5 hospitais do SUS. Olha só então, né? O Hospital de Clínicas da Unicamp de Campinas, Campinas Sul, São Paulo. Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. Hospital de São Paulo, que é da Unifesp, que é o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que também é de São Paulo, Instituto do Coração INCO. Né? E aí depois vem os filantrópicos com ou sem parceria com o SUS,
Que bacana isso, eu fico extremamente orgulhosa. Inclusive, tem um hospital aqui, ó, o Hospital Moinhos de Vento, que tem dos filantrópicos e particulares, né, que tem parceria com o SUS, né, nem vamos falar aí do Hospital Sírio-Libanês, né, que também tem parceria com o SUS, embora todo mundo diga assim, foi pro Sírio-Libanês, sabe lá se não foi pelo SUS, né, mas a gente acha sempre que não, mas o Sírio-Libanês atende, tem alas de enfermaria, né, procedimentos, cirurgias, inclusive pelo SUS. Eu acho isso muito bacana, para quem diz que, né, o SUS não... O SUS é a melhor coisa que inventaram, né? Junto com o Pix, a melhor coisa que inventaram, delícia esse tal de Pix. Hoje fiz 2 Pix, paguei 2 contas e tô feliz da vida, sem precisar ir a banco, sem precisar entrar em lotérica, sem precisar entrar de fila, né? Coisa linda. Na mesma hora já veio lá, né? Obrigado pelo pagamento, né? Seu saldo está liberado. Fantástico. Mas eu estou recebendo aqui a Lisandra Ferreira, ela que é presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em Cachoeira do Sul. A gente já vem falando há tempos, falando há dias, há meses, sobre o Conselho. Inclusive, né, Lisandra, a respeito dos projetos, dos editais que estavam sendo cobrados, inclusive pela população, depois que houve aquela campanha imensa que as pessoas destinassem parte do imposto de renda para o Condica e também para o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Como é que nós andamos hoje? Já que vocês, entre aspas, né, brincadeirinha, mas é uma brincadeira séria, é um conselho, digamos, rico? Ou mais ou menos, classe média alta? Classe média alta, boa noite. Boa noite. Altíssima. Boa noite. O conselho, nós estamos com fundo bem, já estamos em 1 milhão dos quebradinhos, né? Por isso que eu disse que vocês são da classe rica, né? Classe rica. Mas o conselho, em relação ao Condica, ele é um pouco diferente, né? Sim. Porque o Condica, na realidade, o fundo dele é já um fundo mais antigo, né? Já tem um tempinho a mais. Então, as entidades relacionadas às crianças já são credenciadas, já está tudo certo, né? Então, consegue fazer uma destinação mais rápida, né, dos valores que vão entrando de arrecadação do imposto de renda. Já o Conselho do Idoso, ele já é um pouco diferente, porque ele teve um tempo desativado, e aí o ano passado eu assumi, e aí comecei a organizar o conselho. Agora, foi no final de agosto, nós terminamos o credenciamento das ILPIs, né, sendo que 2 são filantrópicas, que é o Asilo Medianeira e a MIC. Então, agora a gente... Porque, na realidade, eu só tenho um dia para trabalhar no conselho, né? Então, são muitas coisas para realizar dentro do conselho. Então, a partir agora da metade de outubro, já tem uma comissão que fica para analisar esses documentos, né? E aí, logo em seguida, a gente faz a fiscalização dessas ELPIs. Aí, no final de outubro, nós vamos abrir o edital para os grupos que tem no município, né? De idosos, digamos assim, ó. Um grupo lá no bairro Fátima, né? Que trabalha, né, de forma, assim, que não tem fins lucrativos, trabalha com os idosos. Então, esse aí pode se credenciar, que a gente vai abrir o edital, se credenciar no conselho, e aí, futuramente, vai poder aproveitar os editais, né? Os editais significa também aproveitar recursos disponíveis para desenvolver esses projetos. Né? E a gente sabe também, Lisandra, que nós temos várias instituições que fazem esses trabalhos voluntários e que, às vezes, lidam com os próprios voluntários, bancam com recursos próprios, né? Trabalhos de artesanato, trabalhos, enfim, né? de recreação, inclusive. Né? E tudo isso demanda recurso, né? O que hoje o Conselho tem, mas por ter estado aquela... Todo mundo deve lembrar, né? Que ficou um tempão o Conselho desativado em Cachoeira. Foi reativado em 2024. Sim. Eu acho que foi logo depois da enchente, né? Se não me falha, um pouquinho antes. Foi em junho. Em junho, então foi depois da enchente. Mas, de qualquer maneira, hoje nós temos esses editais. Eles vão ser lançados quando? Eu acredito que até o final do ano. A gente já vai estar... Porque o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa ter essas entidades credenciadas, né? O Asilo e a MIC estão credenciados. O que é a MIC? A MIC é a Associação do Melhor... da Melhor Idade. É.
Então, precisam estar credenciados. Como que tu vai fazer uma transferência se tu não sabe para quem tu vai transferir? Entendi. Né? Então, tu tem que ter esse credenciamento, esse controle, o conselho, até porque a prefeitura, né, a secretaria vai solicitar, tá, mas para onde tu vai destinar esse recurso, né? E quem assina é o presidente, né? Então, tu tem que ter um cuidado assim. Na verdade, a gente vem falando isso faz tempo, que todo dinheiro público, quando fala em público, não é que não seja de ninguém. O dinheiro público, ele, por ser público, ele é de todos, e quem usa esses recursos tem que prestar conta, inclusive, da vírgula. Sim, a gente presta conta para a prefeitura, né? E principalmente para o Ministério Público. Câmara de Vereadores, então, passa pelas 3 instâncias, né? E não é assim, eu quero gastar tanto, eu vou lá e pego. Não, é toda uma burocracia, por isso que às vezes assim as pessoas não entendem. Eu também, quando eu entrei, não entendia, porque eu sou trabalhadora da ponta. Então, na hora que tu tá dentro de uma gestão, tu consegue compreender a dinâmica que é, né? Para te conseguir mexer num recurso, não é assim, tu tem que fazer orçamento disso, orçamento daquilo, não é um orçamento, são 3 orçamentos, para conseguir encaminhar, para que passe pela licitação, passe pelo controle interno, passe pela jurídica, para poder ser aplicado. E mais do que isso, né? A gente falou também na questão do próprio Condica, embora haja uma diferença bem grande, mas a gente sabe que também no Condica, quem recebeu o dinheiro no passado que não prestou contas, ou que está com essas contas abertas, não vai conseguir buscar recursos este ano, a não ser que faça essa vírgula, né? A prestação da vírgula também. Lisandra, uma outra questão. A gente vem falando sobre isso desde o ano passado, o Espaço 4.0. Qual é a situação? Porque a gente sabe que vocês têm, inclusive, projetos vindos do próprio governo federal para atendimento dos idosos através do próprio conselho, com cursos, inclusive. A gente falou bastante aqui de um curso de informática, né? Que libertaria os nossos idosos ter que depender de pessoas mais jovens, até para olhar o saldo no banco. Como é que está essa situação? Porque a gente passa lá ver o espaço 4.0 fechado. Sim. Todas as reuniões que a gente tem do conselho, né, que é sempre na primeira quinta-feira de cada mês, o secretário faz parte vai e participa das reuniões, né? Então a gente sempre está cobrando dele para saber a posição que está, porque o conselho encaminhou para a secretaria, né? O pedido, né, da implantação desse programa, né? E o que acontece agora? Até eu estou acompanhando assim bem de perto. Estão fazendo umas reformas internas porque o prédio por dentro ele tem goteiras, né? Então abandonado há quanto tempo? E aí, digamos assim, para a gente conseguir colocar esses computadores em uso, aquela parte de telhado, né, tem que estar bem vedada, porque qualquer chuva pode estragar, né, danificar. Sim. E pelo que eu conversei a semana passada, eles estavam terminando essa reforma. Eu acredito que agora, em breve, a gente consiga implantar esse projeto, né? Porque eu mesmo termino a minha gestão agora em junho do ano que vem. Então, uma das minhas missões é implantar uma meta é implantar esse programa, porque eu sei que vai fazer uma diferença muito grande na vida dos idosos. Com certeza, e a gente vem falando isso desde o ano passado, né? O 4.0, para quem não sabe, é ali na Pinheiro Machado, na esquina com a Presidente Vargas, né? Aquele espaço bacana que tem os lapisinhos lá, enfim, né? Tão bonito aquilo lá. E só que o ano passado, quando se fechou, ainda na administração passada, foi uma gritaria. A gente mesmo gritou bastante aqui. Aí, na época, a prefeita Ângela Chu decidiu, não, vamos transferir então vamos deixar lá para o conselho. Né? E desde então vem essa burocracia. Entrou o governo, saiu o governo e continua a mesma burocracia, aquele espaço sem utilidade nenhuma lá, é um espaço bacana, gente. Mas eu acredito que em breve a gente consiga botar em ação aquele espaço, né? Porque não é sonho, uma utopia, poderíamos dizer assim, né, que vai ter que se tornar realidade, porque os computadores existem, estão prontos para ser ativados dentro daquele espaço, mas como eu digo assim, não depende de mim, né? Se dependesse de mim, as coisas já estariam funcionando há muito tempo. Mas depende dessa burocracia. Secretário João, olha, nossos idosos merecem, e até porque, sejamos justos, né?
toda a estrutura lá, por exemplo, os cursos, pagamento de profissionais para fazer esses cursos, né? Todas as despesas vão ser do conselho, sem gasto nenhum para a prefeitura. Dos cofres públicos, na verdade, Sim, né? A única coisa que sai da prefeitura, claro, que é o cuidado ali com o externo, né? Sim. A manutenção do prédio, luz, água e internet. E o resto vai ser o conselho. Inclusive, a gente está fazendo uma parceria também com o Condica, para deixar aquele espaço não só para os idosos, mas também para as crianças e adolescentes. E o nome a gente até já veio sondando, né? Vai ser Semente Raiz, porque vai ter esse espaço bem intergeracional, né? Que todos vão poder circular, né, aproveitando aquele espaço que está ali, né, para nós mesmos. E é um local tão central e é um local fácil para o idoso, fácil para a criança, né? Então. E olha, eu gostei dessa história, né? Semente Raiz, o nome do projeto, o nome do local. Sai do 4.0, que ainda é a nomenclatura, né? Passa para o nome Semente Raiz. Semente da juventude, raiz dos idosos. E eu acho que essa integração, né, Lisandra, como ela é rica na troca de experiência, né, e na troca de afeto também, entre a gurizada, entre uma pirralhada, né, e essas pessoas mais idosas, né? E a gente vê essa crescente no município, né? Agora eu estava na conferência e a gente fazendo uma pesquisa, assim, né? A gente vendo assim, os 60 ou mais, né? No nosso município já está em 22,5% dos dados do IBGE. E lá em 2050, nós vamos estar em 50%, 60 ou mais. Aqui em Cachoeira? Aqui em Cachoeira. Metade da população terá 60 a mais. Ou mais. Então, assim, ó, a importância que tem, digamos assim, ó, a gente está tentando implantar esse programa, né? Fazer esse movimento intergeracional com crianças, porque o futuro, o que acontece? A gente está vivendo muito mais e as crianças estão diminuindo. A gente já passou do número de crianças que tem dentro do município. São 12.515 crianças para 18 mil idosos. Ah, não, estamos disparadamente na frente aí, né? Então, esse movimento de ter essa vivência entre crianças e idosos, eu acho fundamental, porque essa geração que está vindo vai ter que começar a compreender, a conviver melhor com o idoso, né? Porque o idoso vai viver muito tempo. E eu, às vezes, fico pasmada porque eu vejo assim, velho, vai, não sei o quê, nas redes sociais, principalmente, essas benditas redes, né? O que aquele velho quer, o que não sei o quê. Agora, a velha da vez é a Carmen Lúcia, do STF, né? Sim. Que disseram que ela não casou, não quis casar, investiu na carreira, né? E aí estão dizendo que ela é mal amada, mal isso, mal aquele outro, e eu sempre fico pensando, e o que é pior, né? Às vezes são comentários das próprias mulheres, né? Como se uma pessoa, para ser realizada feliz, tivesse que casar ou ter marido, né? Mas, enfim, né? Chegamos à beira da loucura. Mas se nós vamos chegar aí, quem tem 30 anos aqui, daqui a pouco está com 60. Não adianta ficar. E eu quero dizer para vocês que se vocês não chegarem aos 60 a mais, vocês morreram no caminho. Isso não é um sentido figurado, é um sentido literal. Né? Então, se você pretende chegar aos 60, tem que começar a cuidar de projetos para garantir um futuro. Estamos garantindo nosso futuro, né? Eu ia dizer essa frase, né? Eu ia dizer essa frase. Estamos garantindo o futuro. Então não adianta, porque todo mundo vai ficar velho, né? Todo mundo a criança já nasce, não é dizer assim, como está crescendo, não, ela está envelhecendo. Ela está envelhecendo, com certeza, não é? Então a gente nasce novinho, mas depois a gente vem. Mas de qualquer maneira, Lisandra, eu acho que tem tudo. Então vamos cobrar aí, vamos cobrar do secretário João, vamos cobrar da própria prefeitura a agilização destes projetos, porque é uma coisa interessante. Nós temos mais de 18 mil e alguns quebradinhos de idosos no município com 60 a mais hoje, contra 12 mil e alguns quebradinhos de crianças e adolescentes. Olha a disparidade que nós temos aí, quase a diferença dá mais de 6 mil. Né, pessoas. E nós sabemos o quanto é importante estes grupos de idosos. Né, nós temos maturidade ativa no SESC, né, assim de gente, né,
Inclusive, em algumas igrejas também tem o clube de mães. Antigamente tinha muito clube de mães, né? Que as pessoas se reuniam nas escolas e algum dia. Nem sei se isso existe atualmente. Sim. Sinceramente, não sei se existe. Mas, além disso, nós temos essa busca ativa, e eu comentava, inclusive, com o Conselho Municipal da Mulher, que nós temos aí uma integração entre conselhos, um diálogo que tem que haver, né, porque é de extrema importância que haja essa troca entre os próprios conselhos. Porque Sim, uma conversa transversal, né? é transversal o nome científico disso, né? Eu gosto de uma conversa integrada entre os conselhos. Por quê? As mulheres também vão envelhecer, né? Os conselhos precisam estar atentos a isso e buscar. E se o conselho da mulher vai buscar uma geração que está esquecida em casa, vocês também têm participação, vocês que eu falei, é o conselho da defesa dos direitos da pessoa idosa, têm que estar conscientes e integrados nesses projetos, né, para que todo mundo tenha conhecimento e transparência na transversalidade. Olha que palavra bonita, né? Transversalidade. Mas tudo são projetos ainda para esse ano ou nós vamos ter que esperar o ano que vem? Os projetos já estão todos entregues, né, para a pasta vinculada, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Então, a gente depende tudo do encaminhamento dentro da pasta, né? Tem projetos que a gente fez, porque assim, a gente pensa, o conselho pensa no todo, não é só naquele idoso que está lá, né, parado em casa, naquele idoso que está caminhando, a gente pensa em todos que estão dentro do município. Então, assim, vinculado às ILPIs, a gente tem capacitações que ainda estão na licitação para sair, né? Que é um projeto de educação permanente. Então, independente que duas vão ser beneficiadas, que é a MIC e o Asilo Medianeira, a gente vai proporcionar capacitações para todas as ILPIs, sejam privadas ou filantrópicas. Então, são capacitações para os funcionários conseguirem trabalhar com mais dignidade com os idosos. E tem outra... Pois não. E aí, depois, a gente tem essas capacitações, vamos ter também, agora no final de outubro, uma capacitação para conselheiros e gestores sobre a política do idoso, o que é o conselho, né? Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender qual é o trabalho de um conselho. E o que pode ser explorado o Fundo Municipal do Idoso. Porque o fundo é uma potência enorme dentro do município, porque nós estamos agora com 1 milhão, né? E se a gente conseguisse captar mais recursos, quantas coisas a gente poderia desenvolver a mais dentro do município? Que essa captação se volta para dentro do município. Claro que com um olhar do conselho, porque o conselho vai direcionar exatamente para aquelas políticas que não estão funcionando. As políticas que não estão funcionando por falta de recursos, por falta de interesse, por falta de uma série, até mesmo de pessoal, né? Sim. Porque esses projetos, ao serem desenvolvidos, vamos pegar o projeto de informática, vocês têm o equipamento, o prédio está sendo literalmente reformado, arrumadinho para ser entregue para o conselho, para que isso se monte lá nesses projetos de informática, mas é preciso gente qualificada. Como é que vai ser isso? Serão parcerias, por exemplo, um curso de informática, vamos fazer uma parceria com o SESC, com o SENAC, com o SENAI, enfim, eu não sei qual é o pensamento de vocês nesse momento. A gente vai terceirizar, né? Tudo vai ser terceirizado, a gente já encaminhou o projeto, né, para contratação de profissionais para executar essa atividade. Claro que dentro do conselho a gente tem início, meio e fim, mas pode ser prorrogado, né? O importante é a gente conseguir implantar e executar esse projeto. Porque não adianta também, né, Elisandra, se montar um projeto, se começar um projeto e ele não ter continuidade, né? Isso também vai ser um problema, né? Preciso garantir políticas públicas que garantam, né, estes recursos. Inclusive, eu sei que a própria prefeitura tem uma pessoa extremamente obstinada na busca de recursos, que é a Paola, né? A secretária Paola Braga, que ela como é que ela mesma se autodenomina, Volney? Ela é irritantemente entusiasmada.
né? E ela é irritantemente entusiasmada, possivelmente também na busca desses recursos, né? Eu acho que pode ser uma parceiraça aí, né? Inclusive do próprio conselho. Com certeza. Então, tudo certo, vamos chegar ao final do ano dando boas notícias para os nossos idosos aqui. É o que eu mais espero. E até ali, junho, ela entrega o cargo em junho, mas você está muito cedo para falar sobre isso, ainda falta... Né? Aí, não, mas não passa, a gente já está cantando Jingle Bell, já vi que já tem a feira de produtos de Natal na cidade, eu fiquei impressionado. Não, a tua canequinha, ele estava com uma canequinha aqui, comprou uma canequinha de Feliz Natal, estava exibindo a canequinha sexta-feira aqui, né? E tinha água dentro da caneca, não era nada mais além de água, né? Vá que nunca se sabe, né, Volney? Mas, de qualquer maneira, eu acho que temos tudo para dar certo e resgatar, porque alguns idosos estão aí no ostracismo, né, na depressão, né, em casa, sem ter uma perspectiva. Isso dá um ânimo novo para todo mundo. Com certeza. Né? Imagina tu ter uma atividade diferenciada, né, que só vai vir a agregar para a pessoa, né. Mexer numa rede social, a gente sabe que hoje em dia é um perigo, né, constante, mas pelo menos ter noção do que, para onde tu vai, até onde tu pode ir, né? E principalmente controlar a sua parte financeira, porque a gente sabe que as violências patrimoniais acontecem muito nesse setor. Dentro, né? Da família. Dentro da família, então a pessoa poder saber, eu vou lá tirar um extrato, né? Conseguir chegar num banco, saber acessar ali aonde é o saldo, aonde é o saque. Isso aí para nós já é uma grande coisa. Olha só, que bacana. Lisandra, vamos fazer o seguinte, traga boas notícias da próxima vez. Olha, tá tudo pronto, vai começar a semana que vem, porque eu quero ser a primeira a saber aqui. Pode ser assim? Pode ser. Então tá, grande abraço, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. 5 minutinhos para 7, a gente vai intervalo, volta em seguida. É bom estar com você. Rádio Vale. Vem economizar com as ofertas da segunda e terça imbatíveis Tischler. Água sanitária que boa 5 litros, 17,39 no clube, 12,99. Ação Frile para gato 500 gramas, 11,99 no clube, 8,99. E atenção para a super oferta. Café Bom Jesus 500 gramas tradicional extra forte, 32,90 no clube, 27,59. Aproveite! Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro, aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Galdério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olha só, faltando 3 minutos para 7, agora que eu vou ler aqui, né, infelizmente. Mas eu mando para ela, viu, secretária Paola? A secretária Paola está me dizendo aqui, ela que é secretária de Gestão, Governança, Parceria e Inovação. Hoje acertei, né, Paola? Ela disse o seguinte, ó, sempre na audiência, boa noite, estava pensando mesmo, irritantemente otimista. Né? Estou convidando a Elisandra para uma parceria. Vamos transformar o Espaço 4.0 em um up
Hub integrado de inovação. Eu vou adorar dar todos os detalhes aqui. Vou mandar essa mensagem agora pelo WhatsApp, porque ela já desceu as escadas, a gente já está encerrando o programa aqui. Mas eu acho uma coisa muitíssimo legal, Paula, até porque ela está dizendo, né, e ela tem razão, a Lisandra, que nós temos que preparar o futuro, né? Nós temos que preparar o futuro porque todo mundo quer chegar nos 60 a mais, até porque se não chegar morreu antes, né? Então não tem muita graça a respeito disso. Todo mundo quer chegar até lá. Olha, nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo e eu quero convidar vocês, inclusive, para várias entrevistas que a gente vai fazer aqui ao longo da semana. E uma das entrevistas mais bacanas, né, esclarecedoras, é que nós temos um cachoeirense chamado Arthur, né, Chu. Ele é médico e ele é filho, inclusive, da ex-prefeita, né, Ângela Chu, e nós temos no Dr. Arthur um cientista com uma pesquisa inovadora, uma pesquisa avançadíssima e reconhecida, inclusive, sobre mal de Parkinson. E o Dr. Arthur Chu vai ser o nosso entrevistado amanhã no início do programa. Então vocês todos estão convidados para nos acompanhar aqui no nosso Conexão 99, até porque, a exemplo do que queremos chegar nos 60, né? Mal de Parkinson é um assunto pouco discutido ainda, mas nós temos aí esta pesquisa muito avançada e o Dr. Arthur, que é cachoeirense, né, que está tendo aí esse seu trabalho reconhecido no meio acadêmico, no meio científico, sobre essa pesquisa sobre mal de Parkinson. Bacana, muito bacana. Bacana também foi o carinho de vocês, bacana também foi a nossa audiência, muito obrigada. Amanhã, às 6 da tarde, a gente se encontra aqui em mais um Conexão 99. Grande abraço, boa noite e até lá.